Eu sou o Fábio Suter e aqui tem opinião. Boa noite a você que está chegando agora aqui no nosso canal. Este canal tem o intuito de informar, debater e esclarecer fatos relevantes da nossa comunidade, através de bate-papo descontraído e informal. Você pode também participar, ligando no 984792123. 47 é o nosso código de área, né? E você pode também acompanhar aqui pelo Facebook, pelo YouTube, e você vai ter todo o nosso acompanhamento aqui. Agora, para participar só pelo telefone, realmente. Ainda não temos aquela estrutura para poder entrar aqui e ficar pesquisando. Esse aqui mandou, fez essa pergunta. Mas no celular nós conseguimos fazer isso com você. E nós estamos recebendo nesta noite aqui, claro que é uma noite terrível, o dia terrível que foi o de hoje, pelo atentado que teve numa escola, numa creche na cidade de Blumenau. Uma comoção, eu digo principalmente da nossa região, mas principalmente do Brasil inteiro. Ninguém sabe o que está acontecendo na cabeça desses débeis mentais, né? Mas nós temos que tocar a nossa vida para frente. Só os sentimentos de pêsames a todos os familiares. Os que foram vítimas e alguns ainda estão no hospital. São crianças. Não consigo entender. Eu não gosto de falar muito disso porque eu perco muito. Eu já não sou bem certo, né? Aí eu perco a noção ainda mais ainda e minha vontade era estar frente a frente com a pessoa, mas não tenho isso e não quero fazer, né? Mas é uma situação muito complicada. Marquinhos, boa noite, Marquinhos. Boa noite, Fábio. Boa noite a todos aqueles que estão nos assistindo e realmente eu estou aqui presente hoje porque eu não gosto de fugir do compromisso, mas esse fato que aconteceu hoje em Blumenau realmente me tirou fora do eixo, sabe? É uma coisa, a gente fica até sem palavras, é uma coisa tão desagradável, até estendo meus sentimentos de pêsames àquelas pessoas que perderam seus pequenos, né, seus filhos. Eu tenho 3 crianças pequenas em casa, a gente sabe, imagina a dor, né, o sentimento que é passar por uma situação dessas, realmente inexplicável. Todas essas pessoas que perderam alguém, todo mundo está sofrendo, né, afinal de contas é todo mundo que tem filho, todo mundo que é ser humano de verdade deve estar sofrendo nesse momento como a gente. Volto a dizer, eu estava quase, se não fosse o compromisso mesmo marcado, hoje eu estaria quase desistindo. Não seria um dia legal para falar nem sobre nada, porque era o momento de fazer silêncio, mas a gente tem compromisso e a vida segue, como tu falasse, e vamos seguir adiante. Estamos aí para... O que causou também no estado de Santa Catarina, para se ter uma ideia, por exemplo, Blumenau teve as aulas da rede pública, municipal, estadual. Foi recomendado também às escolas, inclusive particulares de Blumenau, isso eu acompanhei no dia de hoje. Pouca coisa eu acompanho porque eu não quero me envolver muito, porque isso não faz bem, não faz bem. A gente sabe que é um drama, uma tragédia que aconteceu com o que aconteceu em Blumenau. Mas assim, Brusque, Guabiruba, por exemplo, o pessoal de tarde não teve aula também, foi todo mundo lá tirar, foi suspenso, o Estado ficou em pânico, sem saber o que estava acontecendo, né? Então, mas nós vamos esquecer isso ali. Mas isso mostra que o nosso sistema é muito falho, né? Em tudo. Falho. Pô, a nossa legislação penal, ela não tem pena para fazer isso valer. É por isso que acontece, é tão falho que no final não há impunidade e as pessoas acabam achando que não vai dar em nada. Eu não sei o que se passou na cabeça de um louco desse, de um bandido, de um marginal desse, mas, enfim, é tudo reflexo do nosso sistema legal, da forma que o judiciário consegue. Tem tanta brecha na lei, né? Eu sou advogado, mas eu não trabalho na área criminal. Eu corro desse tipo de ação, eu trabalho em outras áreas, já não optei por não trabalhar na área criminal, até porque eu não consigo conviver com esse tipo de situação, mas é uma grande falha do nosso sistema e a gente está aí, que sirva ao menos que isso sirva de exemplo, né, para que os nossos representantes a nível aí federal, que criam as nossas leis, tomem um pouquinho mais de consciência e comecem a criar uma lei com mais rigor, né, com umas penas que realmente... E façam com que as pessoas evitem de cometer crimes, né? Hoje é tão fácil cometer um crime porque não tem pena, não tem punição, né? Infelizmente. É um desabafo, mas trabalho com a justiça, mas eu não aceito a forma que ela atua nesse sentido. Não consigo entender. É muito complicado realmente. Foi uma situação assim que deixou todo mundo comovido, né? Hoje deve ser o badalar de todos os jornais, televisão. Hoje vão todo mundo só falar sobre esse assunto. Mas vamos lá, que a justiça se encarregue de buscar o que se fazer com esse... não vou citar nomes aqui, porque senão a minha vontade de chamar palavrão, eu não quero fazer isso, com esse imbecil, com essa pessoa que fez isso, que nem foi a polícia que prendeu, ele foi lá e ele mesmo se entregou. Uma loucura. Então água passada, vamos deixar para lá, agora vamos tentar pensar
governo do Estado, seu Jorginho Melo, que fala com aquela vozinha, né? Vamos ver o que é que vai se fazer, vamos ver o que é que os municípios vão começar a fazer. Porque agora é uma comoção momentânea e ela passa. Logo se esquece. E aí, o que é que nós vamos fazer? Escolas vão montar algum tipo de segurança maior? Vai ter vigias ou pessoas lá plantadas na entrada dos colégios? Vamos botar cerca, vamos viver presos, nós e nossas crianças? Agora a discussão vai ser muito grande. No final, acho que não vão fazer nada e vão esperar mais uma vez acontecer outra coisa, mas vamos passar por cima disso. Em 1990, se eu não me engano, eu fui assaltado e me botaram uma arma na cabeça e levaram o carro. Eu era jovem, eu devia ter uns 16, 17 anos, já dirigia meio escondido, né? Peguei o carro do meu pai, dei uma fugida e fui assaltado, me botaram uma arma na cabeça. Inclusive, até foram traumas, mas esses bandidos que roubaram o carro na época, eles assaltaram um banco em Canasvieiras, em Florianópolis, e acabaram matando na época um argentino, eu acho, que estava no banco, e uma senhora foi parar numa cadeira de rodas. Na época foi criado, que aconteceu em Santa Catarina, né? Aquilo aconteceu um movimento forte, na época os bancos começaram a falar em criar aquela entrada com... Porta giratória. Aquela porta giratória. De metal. E aquele fato lá gerou isso e a comoção criou, o país inteiro começou a se colocar isso aí, em função de um fato que ocorreu lá. Volto a dizer, a tragédia está feita, não tem mais como voltar atrás, mas que sirva ao menos de exemplo para que se comece a ter iniciativas, né, para coibir, né, para evitar que aconteça novamente. Ali pulou um muro, uma porta giratória não resolveria, mas tem que se criar sistemas aí para impedir, porque a insegurança é muito grande. Para um pai de família que está em casa ou está trabalhando, né, está deixando seu filho num estudo pequeno nessa idade, e ter essa insegurança é muito triste, a gente sofre junto. Mas eu sou fadado a ser, nesse aspecto, assim, aquele pessimista no seguinte aspecto, porque se nós formos acompanhar, lermos livros de história, que você viu a vida toda que aquilo dava errado, e nós continuamos a humanidade repetindo, como se quisesse que desse certo no futuro. Eu digo, é uma comoção momentânea, vai passar, e daqui a pouco você não vai ver absolutamente nada sendo feito ali no intuito de acabar com isso. É o que eu digo, uma das soluções é muro, cerca de arame, tem um monte, mas aí nós começamos a viver presos nessa história, e cada vez nós ficamos mais presos. Mas assim, mas eu acho que é só momentâneo. Daqui a pouquinho se esquece, só quem não esquece são as famílias que passaram por esse trauma. E no final, Marquinhos, é política, né? No final... É política, exatamente. Esse é o detalhe. A culpa é de quem pratica o crime, mas a política, hoje à tarde a gente estava conversando num grupo de amigos e realmente a culpa é dos políticos. Querendo ou não querendo é dos políticos. A gente deixa tudo correr solto, volta a dizer, legislação errada, não se faz cumprir, cria-se uma lei, mas deixa um monte de brecha. Então é fácil comer. Hoje ser criminoso, o cara vai lá, mata alguém, daqui a pouco ele está solto. Então, para a gente que é cidadão decente, que a gente tem a consciência de fazer as coisas corretas, a gente não entende, não consegue nem entender o que se passa na cabeça de uma pessoa dessa, mas essa pessoa existe. Então tem que criar mecanismos para começar a dificultar. Como corre solto, vai aumentando a criminalidade e aí vai surgindo cada vez com problemas maiores, né? Volto a dizer, eu vejo hoje como um problema político mesmo, falha dos nossos representantes, não de hoje, mas de décadas e décadas que vem aí se rendendo, às vezes são políticos às vezes ligados ao crime. Nós temos políticos que estão ligados, a gente sabe que tem N histórias ali de políticos que acabaram se envolvendo e são envolvidos com, não falo da nossa região, eu digo a nível de Brasil, né? E esse envolvimento, às vezes um bandido está lá dentro do Senado, um bandido está dentro do Congresso, ele está fazendo a lei para beneficiar os seus, né? Enfim, são tantas... É sempre assim, mas não vamos entrar na nossa política, aqui de Guabiruba. Eu chamei você principalmente porque o jornal aqui, né, eu quase reputo esse jornal assim como uma assessoria de imprensa da administração municipal do PP, que é do prefeito Valmir Zirk, né? Que toda hora o Valmir está lá, né? Nunca vi ter tanto assunto, mas nada falando. Eu não vi nunca o jornal de Guabiruba perguntando a ele, mas por que o senhor... Que eu bato sempre nisso, né? Sou chato, quero nem saber, mas é assim mesmo. Por que eu nunca vi a pergunta, por que o senhor cobrou do meio que não podia cobrar? Guabiruba não é um país autônomo, é uma cidade... Nós estamos ligados à federação, temos que cumprir, ordem maior prevalece sobre ordem menor, não tem isso, é uma hierarquia que nós vivemos em termos de leis. Por que isso foi feito? Por que desde 2014 souberam que era ilegal cobrar no IPTU uma taxa que a prefeitura cobrou? Agora o próprio prefeito diz que perdeu-se anualmente R$ 1.300.000. A palavra bem correta...
foi uma apropriação, né? Eu gostaria de usar o outro nome, né? Para mim isso é uma apropriação, mas é bem diferente. Mas não vou falar não, para não pegar muito pesado. Mas isso eu não vejo esse jornal falar. Mas trouxe uma matéria recentemente dizendo que você esteve em contato com... Você foi procurar o Valmir Zirk, alguma coisa com interesse em termos políticos, foi isso que deixou interpretar na entrevista que ele deu a esse jornal de Guabiruba. Não, com relação a... Estás falando da eleição agora 2020. 2024. É 2024. Não que fiz. todo mundo está começando a falar agora, mas o Suter aqui já começou a falar desde janeiro. Eu já, desde janeiro, as pessoas que eu trazia aqui, já era com o intuito disso, porque a eleição passa muito rápido. E chegar na eleição é mais rápido ainda. Fábio, eu, assim, a semana passada eu fui consultado pelo Guabiruba Zeitung, aqui é o nosso jornal local. Eles também me perguntaram exatamente isso. Eu havia sido procurado, parece que o prefeito, né, ele acabou falando que eu teria procurado ele, mas não, de forma alguma. Eu tenho todo o respeito pelo Valmir Zirk, que não tenho nada contra. Aliás, eu volto a dizer para ti, eu não estou habituado a arranjar confusões para o lado pessoal, assim, não acho necessário. Eu gosto da coisa política, e no meio político eu vou fazer sempre as minhas críticas. Eu tenho a minha opinião também, aqui é um programa de opinião, eu tenho a minha mesmo, né? Mas eu digo assim, eu não fui consultado por eles, eu deixei bem claro que não procurei o Valmir Zirk. Eu acredito, né, que eu tenho ouvido muito a população, tenho conversado com bastante pessoas, eu vou todo dia no mercado, aqui e ali, a gente ouve muita coisa. Eu não estou fomentando nada contra ninguém, tá? Eu não estou criando histórias, eu estou só ouvindo mesmo, porque esse é o momento de ouvir. Eu estou pensando na eleição do ano que vem, eu estou escutando as pessoas para saber o que se pensa, até para ver se eu sou um candidato viável para o ano que vem. Se a população achar que eu não sirvo para aquilo, também não vou ficar ali incomodando e contra o que a população pensa. Se eu for candidato realmente ano que vem, é porque eu cheguei à conclusão que eu tenho espaço e muitas pessoas querem uma mudança. Eu venho nos caminhos da mudança, né? Então, por isso eu não procurei o Zirk, não procurei mesmo, até porque eu vejo que ele está há 12 anos já no Executivo Municipal, ficou 8 anos como vice-prefeito. Não está 12, está 11. Não está 11. Ano que vem completa 12, né? Sim. Mas eu digo assim... não há mais ali não há mais mudança. Eu acho que tudo tem que ter um ciclo, né? Eu acredito que a administração do PP teve vários pontos positivos, realmente teve, mas hoje já vem o período, quando vai se alongando demais, vai criando-se uma certa comodidade em alguns pontos, e eu acredito que a mudança ela é muito importante para a cidade. Desde que ela venha montada num bom projeto para o município, com pessoas com vontade de fazer mudar, pessoas corretas, com ideias novas, mas que venham para trazer soluções para o município, eu acho importante. Não vejo isso ao lado do PP, vai ser até difícil. Imagino eu como um candidato junto com o Zirk, falar em mudança seria muito difícil, então eu teria que mudar o meu discurso. Eu não vou mudar discurso só para me eleger. Eu penso o que eu penso, realmente, eu sou muito franco, falo isso para qualquer pessoa, o que eu penso é isso ali, ponto. Eu não falo para agradar, não vou ficar falando para agradar pessoas, mas eu acredito que há uma necessidade de mudança. A mudança, ela vem, eu acho, com uma... Não, volto a dizer, nada contra o PP, nada contra o Valmir Zirk, mas eu acho que a mudança hoje requer novos candidatos, não falo só de mim, tem muitas pessoas na Guabiruba que poderiam ser candidatos, infelizmente muitas boas pessoas não querem se envolver com política, que às vezes é um erro, né? A gente até entende, o cara está lá tocando o seu negócio, cuidando da sua família, e é difícil largar isso para vir cuidar de uma prefeitura, né? Mas assim, teriam vários e vários nomes bons para fazer uma administração do município. Pena que alguns não querem participar e pena que para alguns não é dado espaço. Eu vim sempre buscando o meu espaço de uma forma mais independente. Já tive filiado no MDB, já tive filiado no PP. Não sou aquela pessoa fanática partidária, nunca fui, até por isso que hoje eu não estou nenhum dos dois partidos, por mais respeito que eu tenho a eles. Mas eu não tenho esse fanatismo político, nunca tive. Eu acredito que está na hora de haver uma mudança, surgir nomes novos, com um bom projeto para a cidade, que venham destinados aí a fazer algo novo e voltado àquilo que a população realmente quer. Mas você foi sondado pelo MDB também, foi convidado, se eu não me engano, o Halton Corma até falou sobre isso, que o Halton deixou bem claro que na intenção do Halton Corma, presidente, porque agora nós temos dia 15 de abril, a eleição da nova executiva, eu acho que é isso, né? Da nova nominata aqui do MDB em Guabiruba, dia 15 agora. Quem vai ser o presidente do partido aqui no município de Guabiruba. E o Halton, ainda em exercício como presidente, quando na entrevista aqui, ele disse que a ideia dele era o Marquinho, no Democracia Cristã, como cabeça, e o MDB como vice. Esse era um pensamento que ele tinha. Você está participando também dessa discussão? Tem essa probabilidade mesmo de acontecer? Ou ainda tem um resquício de que na mudança o Marquinhos Abstreuter possa ficar com o PP? Fábio, ainda
por um lado, ainda é cedo para criar definições e nomes, mas, por outro lado, tá em cima do laço, ano que vem já é eleição. Sim. Então, assim, ó, eu fui sondado, eu falei contigo outro dia, até no teu programa aqui, e a gente comentou sobre isso. Desde o final de 2020, o próprio presidente hoje do MDB, o Arlton Korman, ele me procurou no final da eleição de 2020 já e disse, Marcos, vamos tentar fazer um projeto junto para 2024. Eu já venho sendo sondado há 2 anos atrás, conversando com eles. Eu estou aberto, assim, ó, eu gostaria de um projeto totalmente novo para o município, só que a gente tem que ter um pé no chão também e saber que hoje nós temos 2 partidos muito fortes, é o PP e o MDB, são grupos políticos ali com um número de filiados enorme e eles têm uma força muito grande. Bater de frente contra os dois Eu já bati uma vez e eu não tô dizendo que eu não vou fazer mais. Mas assim, é uma meta muito difícil para a gente ficar batendo naquela tecla até que a população muda de ideia. Eu não sei se essa é a vontade da população. Então, eu deixei aberto esse caminho com o MDB, porque eu sei que eles estão uma estrutura muito forte. Eles estão desvinculados aí da prefeitura, já está fazendo 11 anos, ano que vem completa 12 anos, que eles não estão mais lá dentro. Eles têm nomes novos para renovação também. Tem nomes fortes, como o próprio prefeito Eurídice Korman, é um candidato fortíssimo, já foi candidato à última eleição com 5 mil votos. Mas aí não é renovação. Não, eu digo, mas assim, a gente respeita porque ele pode ser um candidato quando termina a próxima eleição e fica de frente, trabalhar. Eu me eleger contra um Zirk, contra um Eurídice, não é que eu não me faço de humilde, não. É que eu reconheço a força dos 2 partidos. Eu sou só uma pessoa, não sou um partido. Eles são, além de ter o nome próprio, eles têm um partido muito forte por trás. Então, eu penso muito nessa situação. E por isso que eu venho conversando com o MDB, porque de uma forma, eu tenho percebido que apesar da força do MDB, eles também estão sendo bem humildes a ponto de vir conversar. Eles realmente me procuraram para conversar, o presidente Arlton Korman e algumas outras lideranças do MDB têm essa vontade de eu estar junto. Muitos falam em até o seu candidato na cabeça, até por outro partido mesmo, que provavelmente se eu for candidato seria por um outro partido. Eu não pretendo me filiar hoje. Mas vai continuar no Democracia ou Democracia Cristã mudar? Talvez eu mude de partido. Eu estou vendo algumas situações novas ali. Hoje o meu partido, Democracia Cristã, infelizmente ele não tem nenhum representante estadual. Nós não temos um deputado estadual, não temos um deputado federal aqui pelo nosso estado, e eu preciso ter um partido com mais representatividade, porque vai que eu sou candidato a prefeito, vai que essa oportunidade me é dada de ser prefeito no município de Guabiruba, eu vou precisar ter uma retaguarda, não quero ficar dependendo só dos outros partidos. Então, se eu tiver dentro de um partido que já tenha deputados, que já tenha como trazer verba e recursos para o município, vai facilitar na administração. Conversei esses dias atrás com o próprio, hoje é deputado estadual, foi prefeito de Blumenau, Napoleão Bernardes, me fez o convite para vir para o partido dele, o PSD, já é um partido com 3 deputados estaduais, 2 federais, então eles têm uma força grande, são nomes bons ali. Eu simpatizo muito com o Napoleão Bernardes, eu acho ele uma pessoa assim, um estilo até meio parecido com o meu, no sentido de conversar, de ouvir, e talvez até seja esse o caminho. Só estou dando esse como exemplo. Tenho até uma reunião marcada com eles na semana que vem em Florianópolis, para a gente tratar sobre esse assunto. Talvez seja esse o caminho. Vem para fortalecer, isso me ajuda também, fortalece a minha candidatura, caso ela venha acontecer, né, em 2024. E em Guabiruba temos alguma coisa do PSD? O PSD hoje ainda não existe em Guabiruba. Teríamos que criar o partido, montar uma estrutura. Há tempo hábil para tudo isso? Há tempo hábil, sim. A gente consegue fazer. Eu pretendo até o final de junho desse ano estar definido com essa questão de partido. Se for também preciso, em últimos casos, iria até mesmo pela Democracia Cristã, porque eu vejo que a grande parte da população não está preocupada com o nome do partido, está preocupada em ter um representante lá que se identifique com as vontades populares, com os anseios da nossa cidade. Mas eu acredito ainda que, estando num partido com maior representatividade, eu também ajudo mais a minha cidade. E independente de ser candidato ou não, estando num partido mais forte, eu posso começar a trazer recursos daqui a pouco também através de um deputado. Eu não estou aqui só para fazer política, pensando em mim. Eu gosto realmente e eu acho que chegou a hora de eu começar a estar num partido que também me dê essa condição de trazer os recursos para o município. Tentei como deputado. Se fosse eleito deputado estadual, eu estaria trazendo eu seria uma fonte de recursos para o município, estaria ajudando muito. Não fui à toa candidato a deputado estadual, eu fui porque, sendo um deputado, e Guabiruba tendo um representante local, nós teríamos uma série de recursos que já vem, né, das emendas impositivas, é um valor alto. Nós falamos em quase 40 milhões de reais em 4 anos por deputado, então já daria para ajudar o município, independente de quem fosse prefeito, se fosse o Zico, se fosse o Eurídice, eu vou trazer recursos para o meu município, não para político algum. Nós temos que pensar assim, Ô Marcos, nessa linha que você fala ali, por exemplo, você foi candidato a deputado, já surgiu algum convite para assumir alguma coisa, fazer parte do governo? Você também, o seu Democracia Cristã, estava do lado do Jorginho, né? Do mesmo lado, né? Surgiu algum convite, alguma pretensão?
o Marcos em alguma área desse governo, da administração? Fui procurado por alguns partidos, até pela votação que a gente fez. Foi uma votação muito legal, foi uma votação expressiva. A Guabiruba me deu essa oportunidade de fazer uma votação grande aqui, e isso até o meu nome melhorou, né, no meio político, né? A gente sabe que isso fortalece. Então, mas eu não fui para cargo nenhum, não procurei nenhum cargo, não estou buscando isso. Hoje eu estou focado mais no município. Estou pensando nessa questão de mudança de partido, pensando no futuro e pensando em talvez trazer um recurso mais para Guabiruba. Até porque hoje eu tenho família aqui, tenho minha profissão aqui estabelecida, ficaria difícil exercer um cargo fora e até em outro. Eu não tenho muito tempo para fazer isso hoje. Né? Eu volto a dizer, se for candidato a prefeito, eu vou estar me dedicando àquela situação, aí é um momento diferente. Hoje não, hoje eu tenho que dedicar à família, questão de trabalho e realmente não tive, até hoje não tive nenhuma proposta e não tenho interesse. Trabalhei até 2017 na prefeitura, tive no cargo de assessor jurídico aqui do município de Guabiruba, acabei já saindo naquela época, porque eu tinha necessidade de cuidar dos meus negócios pessoais, do meu escritório, dos meus clientes e da minha família, e hoje, se eu volto a dizer, gosto muito de política, gosto muito até da campanha, gosto desse negócio de estar na rua, conversando com pessoas, pedindo, conscientizando, porque eu nunca me elegi até hoje, mas eu acredito que eu conscientizei algumas pessoas nesse sentido, eu consegui trazer comigo consegui criar um olhar mais crítico para algumas pessoas. Hoje eu estou em qualquer lugar que a gente está, por estar metido na política, sempre se fala em política e a gente acaba no dia a dia já fazendo isso. Eu acho que é um trabalho também de conscientização, não sei tudo, tá? Eu falo o pouco que eu conheço eu tento transmitir para as outras pessoas, tento aprender com elas também, mas eu acho que tudo isso ajuda. A gente vai desenvolvendo a cultura do município, a cultura política eleitoral, né, dos nossos cidadãos, que muitas vezes a gente sabe que chega num período eleitoral, deixa para escolher no último dia, então não é mais um momento para isso. A gente tem que ter essa visão de se preparar como eleitor também, não só como político, né? Mais fácil para você, no seu pensamento hoje em dia, seria criar um diretório do Democracia Cristã aqui ou criar o diretório do PSD? Na sua visão, ou os dois dariam o mesmo trabalho e há tempo hábil para isso? Os dois têm o mesmo trabalho. Eu já fiz isso com o PL na época que eu criei o partido aqui no município, eu fiz toda a documentação. E não é tão demorado, a gente consegue fazer. Eu tenho a disponibilidade do Democracia Cristã, já me autorizaram desde o ano passado a montar o partido. Eu só não criei o partido ainda porque eu não sei se eu vou ficar nele. Também não adianta criar uma estrutura e deixar ela abandonada. O PL eu não abandonei. O PL, na verdade, foi uma pressão que surgiu na época para que eu saísse para... Enfim, eles queriam transmitir para um outro grupo de pessoas e eu simplesmente não aceitei ficar dentro daquela estrutura porque eu queria ter independência. Hoje o Democracia Cristã me autoriza, o PSD, eu vou ter essa reunião na semana que vem, mas acredito que não vai ter problema nenhum e é a tempo hábil, tranquilo, sem atropelar nada. Em termos de definições, você acredita que você toma uma posição... Porque é tudo bom acontecer bem antes, né? Bem antes mesmo. Sim. Não pode deixar em cima da hora para o cara ficar, mas qual é o partido que ele vai? Se bem que eu nunca fui daquele que votava para partido, eu votei pessoas. Mas assim, até quando você acharia uma definição para isso ali? Eu pretendo até o final de junho estar definido. Volto a dizer para ti, eu acredito que a maioria dos eleitores, até os que já votaram em mim, eles não estão preocupados com o partido. A maioria das pessoas não estão nem aí para o partido que eu estou. Eu acredito que a grande maioria não está mesmo, tá? Seria se eu fosse para um partido de esquerda, aí eu estaria criando uma situação mais complicada, porque realmente a cidade aqui ela é muito de direita, e eu sou voltado para esse lado também da direita, então não vou perder a minha identidade só para... Eu não vou entrar num partido só para ganhar uma eleição, também não só para isso. Mas eu digo, a grande parte das pessoas não estão preocupadas com o partido, mas eu quero até junho definir, até para poder começar a criar o diretório, para poder buscar, eu já conversei, eu não estou parado, o Marcos não está parado, o Marcos está conversando com vários pré-candidatos a vereador, eu estou procurando nomes novos, o partido que eu tiver, com certeza nós vamos ter, a nominata de vereador vai ser uma nominata diferenciada, dessa vez nós vamos buscar pessoas assim com representatividade dentro de cada bairro, eu tenho vontade de fazer e estou conseguindo conversar com pessoas nesse sentido, acredito que eu vou conseguir criar uma estrutura bem legal para vereadores aqui no município, um por bairro, nomes bons, assim, pessoas realmente qualificadas para fazer e com vontade de exercer a função de vereador como ela deve ser exercida mesmo, né? Eu digo assim, hoje, eu não estou falando mal de vereador do PP nem do MDB, mas sempre houve assim, uma certa suspeita entre os dois, porque hoje o prefeito é do PP, então, obviamente, os candidatos, os vereadores do PP não vão bater tão de frente com eles, apesar de hoje já surgir algumas críticas, né? Mas hoje tem 9 vereadores criticando a administração por coisas que aí a gente fica assim, eu fico abismado.
coisas que são ridículas, mas criticando porque a cidade está abandonada por causa da Zirquelândia. Aí, Boca de Lobo, Lajota que levantou, que criou um buraco, a Boca do Lobo está entupida, a calçada tem lá, tem um buraco na calçada, o Código de Obras que não é executado, lei que foi aprovada pelo Legislativo, encaminhada pelo Executivo. Aí a gente hoje vê, de uma forma muito harmônica, vamos dizer assim, né? Mas hoje são 9, teoricamente, de oposição, mas que 9 são de situação. Mas eu falo nesse sentido, a gente precisava ter um partido hoje, eu estou falando só de legislativo agora, né? Vamos esquecer a questão do prefeito. Eu acho que o legislativo, como culturalmente Guabiruba sempre foi 15 e 11, eu acredito que seria interessante a gente ter vereadores de um partido neutro. Mas já teve um 13 também, né? Já, claro, exato, mas eles estiveram ligados às administrações que estavam na época, né? Mas eu digo assim, seria interessante ter um partido, vereadores de um partido novo, para realmente eles estarem lá opinando, sem estar... Porque às vezes, eu não estou falando dos que estão aqui, não quero me meter nessa seara, mas eu digo assim... O vereador ele tem que falar, quando está certo, quando está errado. Sim. Só isso, ponto. Independente de partido. Se ele for do 15 ou do 11, está fazendo certo, parabéns, faz o joinha lá, show de bola, o prefeito, tá legal. É porque tá você errado. não pode ter um legislativo com rancor, porque o meu exatamente, partido não pode ser puxa-saco, mas também não pode ser aquele cara que trabalha com rancor. Ele tem que trabalhar dentro daquela realidade, independente do partido. Estou aqui para fazer o certo. O certo o que é? Fiscalizar a cidade como ela deve ser fiscalizada, a administração pública, o vereador está aí para isso, para fiscalizar, para fazer valer as leis e para fazer cumprir elas também. E, ao mesmo tempo, criar leis que favoreçam a nossa comunidade, né? Independente de ser do partido A, B ou C. É isso que eu penso. Por isso eu estou buscando pessoas novas, com vontade e capacidade e ligadas a esse tipo de projeto, que é realmente não entra lá com rancor, não entra lá para agradar ninguém, e sim para fazer o que é certo. Por mais que possa doer, mas a política tem que melhorar nesse sentido. A política o político ele tem que falar a verdade, ele tem que começar a trabalhar em cima daquilo que tem que ser feito. É o grande problema da reeleição. Muitas vezes a pessoa deixa de fazer um bom trabalho como vereador, como deputado, como prefeito, porque às vezes está pensando na reeleição, e pensar em reeleição às vezes não é fazer o certo. Às vezes tu faz aquilo que te favorece para a reeleição. Se não tivesse a reeleição, hoje a gente estaria num mundo totalmente diferente político. A pessoa ia fazer, pensa, pô, eu só tenho 4 anos, né? Vamos supor, eu sou prefeito. Só prefeito é que tem reeleição, né? Vereadores, deixar bem claro, vereadores se reelegem a vida toda. Claro. Deputado estadual a vida toda. Mas não deveria ter também. Assim, eu não quero. Às vezes tu tens um vereador muito bom. Mas é o povo quem decide o que nós podemos fazer contra o povo. Claro, se é o próprio ignorante do povo que bota lá Mas volto a dizer para ti, a hora que o povo entender que a reeleição ela amarra, engessa o político, e por isso que muitas vezes não é feito o que precisa ser feito. Eu sou meio chato nesse lado, eu sou insistente, mas tem horas que tu tem que dizer, olha, tu és um bom vereador, mas dá chance para o outro, cara. Porque senão tu vai ficar trabalhando. É que se é para um, é para todos. Eu sinto que a gente vai perder, às vezes, se não tivesse reeleição, a gente ia perder um político bom, um vereador bom, um deputado bom. Eu entendo que a gente vai ter um prejuízo. Mas a gente perde muito mais com a reeleição daqueles que trabalham fazendo coisas só para agradar e não para fazer o correto. O correto, às vezes, tem que ser feito. Desagrada algumas pessoas, tu perde um voto lá, mas tem que ser feito. Eu digo assim, tem coisa que não dá para ficar puxando saco, não dá para ficar agradando. Precisa fazer, faz, tem que bater de frente e vai lá e bate. E para isso tem que ter uma certa neutralidade, tem que ser imparcial, eu digo, tem que ter essa... Mas o que você está falando, basicamente, em Guabiruba é uma utopia, né? Porque você não tem isso dos 9 vereadores, né? Nem de oposição, nem de situação. Bater de frente. Muita coisa, por exemplo, o próprio... Cristiano, o Cristiano como presidente, não, o Cristiano... eu vi já umas críticas da própria situação. O Cristiano, presidente do PP, a gente... que ele mesmo chegou a dizer que eles conversaram com o prefeito, que não era o momento da aquisição do parque, mas o prefeito, ele é autonomia, ele é autônomo, ele faz o que ele quer, ele pode até ouvir. Tem um amigo meu que diz muito assim, escutar, eu escuto, agora seguir, eu sigo se eu quiser. E ele faz justamente isso. E eu já intitulei aqui, já vi, né, nitidamente que o Valmir Coelho criou uma casa para ele, um castelo de areia, no topo de Guabiruba, e ele observa do jeito que ele quer e não aceita o contra. Inclusive, teve recentemente uma entrevista do próprio presidente do Legislativo Municipal, o Valdemiro Dal Bosco, recentemente numa emissora de rádio de Guabiruba, e que um dos repórteres daquela emissora chegou a dizer o seguinte, lá não faz o que o Valmir quer, não segue o que o Valmir diz, é bloqueado no YouTube, Facebook, Instagram,
Quer dizer, é um político rancoroso, não aceita opinião, não quer opinião. Enquanto aqui tem opinião, lá a opinião só vale a dele. Fábio, assim, eu conversei com um vereador do PP e com um vereador do MDB recentemente. Vamos falar falando sobre o parque municipal. Eu volto a dizer, eu não estou aqui para dizer que ele cometeu um erro comprando, a decisão foi dele, o povo de Guabiruba votou nele, deu essa carta branca praticamente, né, para ele fazer, ele é prefeito, ele decide. Mas eu conversei com vereadores tanto do PP como do MDB. Eu fiz até em função desse fato, eu até fiz uma sugestão, disse por que não se cria uma lei que dentro do município, né, para que o prefeito ele possa, quando o tipo de investimento, vamos dizer, eu sou prefeito, vamos dizer que eu sou prefeito e resolvo fazer um aeroporto dentro de Guabiruba, que vai custar 50 milhões de reais. Eu estou mexendo numa parte do orçamento muito alta. Eu sou prefeito, eu não tenho esse direito de eu escolher fazer tudo. Não estou falando que o Zico está errado, isso aí deixa para a população julgar. Tá? Mas eu digo assim, eu acho que hoje o administrador público, quando ele mexe numa fatia muito grande do orçamento, ele tem que ter uma consulta pública. Tá? Eu acredito que é certo, porque assim, não é o caso do prefeito atual, nem dos que passaram, mas daqui a pouco surge um louco e diz que vai fazer um aeroporto aqui dentro. E vai gastar 50 milhões e não tem oposição para bater e não acontece nada, e ele faz. E nós temos aí daqui a pouco um elefante branco para cuidar, que não vai render. Vamos ser bem sinceros. Eu acho que esse parque, para mim, eu tenho uma visão assim, ele é excelente. Eu acho que é uma coisa, futuramente vai ser maravilhoso. Mas já deixei bem claro que aquilo ali depois vai ser tudo passado para iniciativa privada. Porque se hoje ele não tem gente suficiente para cuidar da cidade, como é que ele vai criar uma outra prefeitura, uma autarquia para ficar dentro do parque? Eu não vejo como, entendeu? Eu não vejo como isso acontecer. Então, isso aí logo vai ser tudo repassado à iniciativa privada. Enquanto isso, a cidade fica abandonada, a gente percebe pelas reclamações, o pouco de reclamação que tem, porque ainda são muitos no Legislativo, já deixa expresso que a cidade está a ver navios e o parque é que é prioridade. Parque e adjacências que liguem ao parque. Enquanto isso, do outro lado, você não tem uma divulgação correta, porque aí eu escuto aquelas pessoas continuarem falando, não, entra no site, eu sou turista, eu não quero entrar no site, eu quero chegar em Guabiruba, eu quero saber para onde é que eu vou. Agora você não tem uma placa identificando para nada. Como é que você vai para algum lugar se Guabiruba não dá oportunidade de dizer para onde você é? Não, mas eu te digo assim, a gente está na Guabiruba, a decisão foi tomada, o prefeito quis fazer, certo ou errado. A minha opinião pessoal, eu não teria comprado, eu não teria feito, mas... Hoje, o que a gente... Eu sou guabirubense, estou morando aqui na Guabiruba, está fechando 15 anos. Eu pretendo viver a minha vida aqui, já vim para cá porque eu gosto dessa cidade, ela me lembra muito... Eu nasci em Brusque, quando eu era pequenininho, Brusque era bem menor, era um estilo parecido com o que é Guabiruba hoje, então eu gosto desse tipo de lugar e é por isso que eu escolhi vir para Guabiruba. Mas eu digo assim, eu também não fui a favor da compra do parque, não estou dizendo que foi um erro total, vai ter algumas, podem ser positivos no futuro, mas a gente torce para que seja, vamos torcer agora que está feito, vamos torcer para dar certo, vamos torcer para que lá na frente eles façam esse material publicitário, divulguem, vão torcer para vir turistas para cá e que isso sirva também para as pessoas da Guabiruba. Eu, quando fui candidato a prefeito, eu falei num parque municipal, eu botei isso como parte do meu projeto de plano de governo. Mas, assim, eu tinha na minha percepção, né, a gente deveria usar onde é hoje a escola, o João Boas aqui no centro, atrás temos um terreno ali, a prefeitura tem um terreno com 200 e poucos mil metros quadrados. Que agora foi passado todo o cabeamento mesmo. Na minha opinião, poderia ser feito tudo ali, a gente teria uma área já pronta e, enfim, né, já do município, né, que teria que ser feito da mesma forma, lá também está havendo um monte de investimento. Mas eu digo assim, vão torcer para dar certo, vão torcer para ser bem divulgado, vão torcer para valer a pena para a população e vão torcer para que não faltem outras coisas, né, em detrimento daquilo que está sendo usado ali. Eu digo assim, é um investimento alto, volto a dizer. Na minha opinião, caberia ali um questionamento da população para ver o que a população pensa. Eu, como prefeito, volto a dizer, cara, não estou aqui para criticar o Zico e dizer que ele está errado só porque eu acho. Eu não acho mais nada. Eu acho que eu escutei um tempo atrás, o Zico comentou, porque ele tinha um sonho de... Eu não sei se eu estou falando besteira. Isso aí eu falei. Mas que ele teve um sonho de fazer um parque, era o sonho dele e tal. Eu digo, eu acho bonito isso da parte dele, até acho legal ter essa... Mas assim, o político em si, ele não pode ter sonhos desse tipo. Eu tenho que sonhar o que a população sonha. Por isso que eu digo, se tivesse feito uma consulta popular e a população dissesse que queria o parque, ele faria até com mais tranquilidade. A consciência dele talvez ficaria até mais leve.
Né? Como não fez, a gente não sabe se a população queria. Eu não escuto isso na rua. Mas a maioria não diz que queria. Mas se ele não teve o apoio nem dos próprios apoiadores dele no legislativo, que ninguém... Eu digo, é uma coisa boa para o futuro, vai ser bom. Eu acho que vai agregar bastante para a nossa cidade, isso é importante. Mas vejo que talvez se torne no futuro um elefante branco. Talvez se torne. E você já me falou aqui uma vez, por exemplo, com relação ao hospital. Aí a conversa, o hospital vai gastar muito dinheiro. Pô, mas o que está gastando lá agora nesse parque? E o hospital é uma coisa de imediata, né? De imediato para poder a comunidade se sentir melhor. Está muito complicado para a comunidade de saúde. Um Guabiruba ainda fica muito distante da gente, né? Então eu vejo assim, faltou ouvir mais, né? Deus nos deu 2 orelhas para ouvir mais e falar menos, mas hospital, na visão dele não. A nossa associação hospitalar, eu acredito que o primeiro ponto seria a gente dar uma atenção maior para a questão da nossa associação hospitalar. Tanto é que a gente está vendo hoje a associação hospitalar fazendo um abaixo-assinado para buscar recursos para fazer melhorias, e precisa. A gente não pode depender a vida inteira. É claro que é muito legal poder lá usar a estrutura do Azambuja o tempo todo, só que a gente sabe que não funciona assim. Não vai ter condições de Brusque albergar todo mundo aqui, Botuverá, a região até de São João Batista, vem muita gente para o Azambuja. Eu acho que cada município tem que fazer a sua parte. Volto a dizer, eu preferia não precisar usar esse dinheiro e ganhar de alguém lá fora e a gente ter tudo na mão. Só que a gente não tem, a gente sabe que a hora que precisa, a hora que aperta, tu vai precisar de um atendimento. Se a gente não tiver feito a nossa parte aqui, eu volto a dizer, o Zico ainda está no meio do mandato dele, quem sabe ele faça. Eu estou torcendo para que faça, vai ser bom para a nossa cidade. Eu não me preocupo politicamente. Eu quero mais que faça, eu quero que melhore. Eu não votei nele, mas ele é o prefeito da minha cidade. Do parque, abandonar a cidade, não. Exatamente. Não. Eu digo, tomara que ele tenha uma carta na manga e faça, vai ser bom para a cidade. Eu não estou preocupado. Eu não quero rebaixar ele de forma alguma. Se isso estiver acontecendo, ele está fazendo por conta própria, não sou eu que estou fazendo. Mas ele gosta são de fazer as ações dele. Mas eu digo assim, realmente, eu não levaria para a questão do parque. Ele tomou essa decisão, mas eu não estou falando só pelo parque, eu falo como. Eu não falo pelo Zirk, eu acho que eu falo isso para qualquer político. Escute a população na hora. Eu nunca fui eleito, eu nunca tive lá essa oportunidade de poder. Eu cheguei perto de algumas situações, mas eu nunca tive. A hora que eu tiver, isso faz parte da minha grade de propostas. Ouvir a população, o dia que eu tiver uma chance, eu vou estar lá para ouvir. Vou estar lá para levar informações. Hoje, até uma dica para o prefeito, faça uma live aí e comece a divulgar mais as ações, converse com a população e escute. A gente viu o Bolsonaro fazendo, eu vi o Bolsonaro durante 4 anos, não sei se eu estou errado, mas eu cansei de ouvir ele falando. Ele estava fazendo dentro do tempo dele, estava dando explicações, certo ou errado, mas estava dando a cara a tapa. E eu acho que o político está lá para isso. Eu não vejo hoje muita gente que é política não usa nenhuma rede social para dar uma opinião. Tem medo de dar opinião, porque se eu falar que eu gosto disso, eu perco o voto lá. Não tem que se preocupar com o voto, tem que se preocupar em mostrar o que está certo. Eu acho que você está criou basicamente uma fantasia, que ele não vai fazer isso. Porque se ele não teve coragem até agora, já disse que não tem interesse nem de vir aqui no podcast para responder muitos questionamentos que eu fiz. Hoje em dia eu fico falando as coisas ali. Ele não tem como vir aqui, ele não quer vir aqui. Mas o Matias Kohler já vai vir aqui. Mas o Matias também é um dos responsáveis pela eleição do Zirk. O Zirk não se elegeu sozinho. Então o seu Matias também tem sua fatia. Fábio, assim, Matias Kohler, volta a repetir, não é renovação. Zirk e Matias Kohler não são renovação em Guabiruba. Deixar bem claro, só isso. É que hoje em dia essa questão de rede social, tem gente que tem um pouco de receio de meter a cara ali porque vai ser questionada, vai ser perguntada umas coisas que ela não quer, vai ouvir coisas que não quer ouvir. Só que essa é a função do representante público, ele está ali para isso. Ele vai levar pedrada. Ao mesmo tempo, se fizer isso, ele vai ter oportunidade, né? Não ele, qualquer político da nossa cidade, da nossa região, do nosso estado, do nosso país, qualquer político que estiver ali, ele vai também ter oportunidade de explicar, porque às vezes a crítica vem de pessoas que nem sabem por que estão criticando, só porque não gostam da pessoa. Eu ouço pessoas criticando o prefeito, que às vezes não gostam dele, mas assim, eu já escutei reclamações do Zirk com argumentos que eu não me convenceram. Eu dizer, não, por isso não tem esse direito de reclamar, ele não tá, nesse ponto não está errado. E às vezes ele deixa, o político tem que aproveitar também para se explicar. E ele tem que ser político. O político sabe sair. Tu monta o Arapuca, o político sabe sair. O Matias Kohler vai vir aqui, e eu já critiquei muito aqui o Matias, ele vai poder se defender, trazer a visão dele, talvez até me convença sobre algumas coisas, mas é político. O seu Valmir Zirk
se fez de político durante 8 anos da administração do Matias e depois agora ele demonstrou que ele não é político. Ele é uma pessoa rancorosa, que guarda mágoa de todo mundo. E eu não ataco aqui a pessoa, estou falando do administrador, vamos dizer. É uma pessoa que não dá valor para o servidor público. Quando é que alguém vai falar aqui em nome do servidor público? Quando é que alguém vai pensar no servidor público? Isso a gente não vê nessa administração, nem nessa nem nas outras que passaram, muito menos também no do seu Matias. Então a gente tem que ver, por isso é que eu falo, eu gostaria de abrir uma terceira via. Uma terceira via ou 2 vias, talvez, você, um outro partido, ou uma outra pessoa, ou um outro partido, ou então, quem sabe, se aproveitando ainda esse pessoal do PP, que tem gente boa, do MDB também tem gente boa, tem alguns que são renovação, tem que se estudar. Mas esse negócio de ficar a vida toda... eu tô de saco cheio. Não. É MDB, PP, cara. Tá doido. Tá na hora de mudar. Tá na hora do povo acordar. É isso que eu queria, que o povo acordasse. Para dizer assim, vamos ver o que fizeram de bom? Tá, mas isso aqui não é inovação. Então vamos buscar outra coisa. E essa outra coisa é uma terceira via. Se alguém surgir, você, na minha visão, você é uma pessoa de ideias novas, né, que merece uma oportunidade. Já concorreu várias vezes, quem sabe pode galgar esse mérito, seja com o MDB junto, seja com outro partido, não sei. As cartas estão em cima da mesa. Agora começar a virar e ver o que nós vamos fazer. Uma terceira via ela é muito saudável, até porque, assim, existem muitas pessoas boas dentro do PP, muitas pessoas boas dentro do MDB. Como eu disse. E assim, uma terceira via que vem desvinculada dos 2 partidos, ela pode agrupar pessoas boas dos partidos para ajudar a tocar a cidade. Eu, quando fui candidato a prefeito em 2020, a última eleição, eu deixei claro, eu até brinquei, eu disse, se eu for prefeito, eu vou arrancar a cadeira de prefeito fora dessa sala, eu vou botar um daqueles bancos de igreja, que nós temos bastante aqui na nossa cidade, e vou convidar os ex-prefeitos, ex-vice-prefeitos para vir ajudar a administrar. Eu queria fazer um conselho de ex-prefeitos e vice-prefeitos para o município. Eu estaria aberto para isso. Eu gosto de interromper nesse aspecto, assim, quando você falou disso aí, para você ver hoje, o seu Matias nem se aproxima dessa administração, para você ver. Você tem uma ideia futurista, né, de ideias de conviver com essa gente, de trazer a experiência dessa gente, que é bom para a gente. Qual é o problema? Agora, você vê que o seu Matias Matias Collor nem se aproxima mais dessa administração. O Matias criou esse cidadão que está aí, esse prefeito que está aí, autoritário, que não pensa no servidor público. E eu deixo bem claro aqui toda a vida, eu deixei sempre bem claro o seguinte: não sou candidato a nada, tá? Minha gente, pelo amor de Deus, não sou candidato, não quero ser. Eu tenho uma vida para seguir. Minha vida, para mim, eu acho que vai começar no próximo ano, depois que eu me aposentar, que eu poder viver minha vida já. Tá bom, eu quero dando para comer, para algumas coisinhas. Bom demais, eu não tenho mais intenção de... Eu não faço isso aqui. E eu não faço criticar por criticar. Eu mostro, quando eu critico a pessoa, por que eu estou criticando ela. Mostrei toda a vida porque as críticas foram feitas ao prefeito Valmizia, como se tivesse Matias Collor, também criticaria do mesmo jeito se viesse na mesma linha política. Eu acho que nós precisamos mudar. Nós temos que ter alguém também que regimente o servidor público do lado dele. Alguém que diga assim, teto de gasto. Pô, mas então vamos ver uma forma de cobrar, né? Esse código que nós temos aqui, o código de obra, tem que taxar, tem que penalizar a pessoa que não segue o que diz a cidade. Penaliza, pô. O próprio vereador de situação e presidente do Legislativo, Valdemiro Dalbor, já fez até uma ironia com essa administração. Eles aprovaram a lei e deixou bem claro o seguinte, e eu repito que o Valdemiro Dalbor foi roxudo naquela hora. Se sair uma multa, alguém for multado, ou quando completar 1 ano do código, eu pago um bolo. Eu tive presente nessa sessão da Câmara, estava assistindo lá no dia, eu ouvi essa... Enfim, eu digo, nós temos hoje aí uma... Eu volto a dizer, eu acho que uma terceira via para o município seria importante nesse sentido, da gente poder estar agrupando ideias, não ter aquela ciumeira, dizer que é o meu partido ou o teu partido que está no poder, e a gente dividir essa responsabilidade com pessoas que queiram dividir. Eu volto a dizer, quando eu fui candidato em 2020, eu tive o projeto, eu lancei como ideia, e criaria um conselho não remunerado, de ex-prefeitos e vice-prefeitos e autoridades ali ligadas ao legislativo também, que quisessem compor para ajudar nas ideias do município, porque eu acho que assim, não tem essa coisa de que eu fiz, eu sou, eu acho que o político está lá para exercer a função de representar a população. E com isso ele precisa de ideias, a gente não sabe tudo. Então pergunta para quem sabe muitas vezes, quando a gente tem dúvida, e esse conjunto de
de lideranças, o conjunto, ouvir as pessoas, eu acredito que ajudaria muito a administrar melhor a cidade, inclusive. Tem um admirador seu aqui. Não me disse nada, se pode divulgar, eu vou dizer aqui. Ele diz assim, ó: Marquinho, futuro prefeito de Guabiruba, a mudança vem aí. Quem é que mandou isso para mim? Eu quero que você adivinhe. É um cara que é entusiasta seu. Você sabe. Eu não sei. Não, você sabe. De vez em quando alguém me fala. Você vai conversar com quem agora? Recentemente você tem conversado muito com quem? Ele é do MDB. Tá falando do presidente do MDB? O Wellington Korbmann tem conversado comigo direto. Ele tem esse espírito de mudança. Ele já falou ele aqui, tem então essa vontade. Não é nada escondido, porque ele já tinha dito isso. Eu sempre deixo muito claro para ele, eu já conversei várias vezes com ele, porque realmente a gente eu gosto de conversar, eu gosto de escutar, eu gosto de entender o que o outro lado pensa, e isso a gente pode estar junto mesmo. Eu tenho dito para o Wellington diversas vezes. Vai depender do projeto que o MDB tiver para o município. Se a gente se encaixar, se eu vejo que é uma coisa saudável, eu quero estar junto mesmo. A força do MDB é muito grande. A gente não pode, né, não se pode descartar. Volto a dizer, eu não vou me juntar com o partido só para ganhar uma eleição, não. Se tiver que fazer isso, eu nem concorro a nada. Se eu tiver que ficar amarrado a algumas situações que eu acho... mas a conversa que a gente tem com o MDB tem sido bem franca. A gente tem conversado de uma forma aberta. Volto a dizer, com humildade o MDB tem ouvido e tem demonstrado que reconhece que está difícil hoje de lançar candidaturas e chegar lá, porque quem está na prefeitura sai com uma força muito grande na frente de numa eleição. Sim. Quem tem a máquina na mão, a gente sabe que funciona dessa forma, né? Então, eu tenho conversado bastante com ele, gosto muito dele, eu acho... mas assim como tem conversado com outras lideranças do MDB e de outros partidos, a gente tem... Eu não descarto, eu estou conversando com todos, eu quero ouvir, quero entender se o que eu penso é legal realmente ou se é uma coisa só da minha imaginação. Que às vezes a gente tem uma vontade, mas na prática pode não funcionar, né? Pode não ser, né? Pode não ser, mas eu acredito que a gente está num caminho legal, a gente está no caminho certo, conversando com o tempo. Você tem um entusiasta dentro do MDB. É o que eu digo para todo mundo que eu converso, que fala em estar junto na próxima eleição. Até o final desse ano, eu quero ter um projeto, se é para ser, até o final de agora de 2023, eu quero ter um plano de governo preparado para o ano seguinte, tendo conversado com as pessoas, uma coisa bem legal, bem estruturada, dentro do que é possível, não só para lançar promessas de campanha e depois não cumprir, né? Sim, isso é o correto. Agora, deixa eu dar eu quero aqui, porque hoje eu escutei, eu gosto de escutar, por exemplo, muitas vezes quando eu tenho tempo eu escuto no dia a sessão do Legislativo Municipal de Guabiruba. Quando eu não tenho tempo eu fico ouvindo, né? Porque está tudo gravado lá, né? Eu fico vendo lá o que foi dito pelos vereadores, né? E eu sou totalmente, já vou dizendo aqui, se você tiver uma opinião ao contrário, porque cada um tem sua opinião, né? O programa é de opinião, né? Com certeza. Essa história de marcha para Brasília, coisa boa, danada. Cara, eu fico assim entusiasmado, eu vou ao êxtase, né? Quando eu vejo esse pessoal, aí me parece que foram os mesmos que foram na outra marcha. Eu não sei, se fosse marchando daqui para lá, fosse mesmo a pé daqui para lá, até concordava. Levava uns 6 meses, pelo menos, não enchia o pacová dos outros aqui. Aí assim, vi lá pronunciamento no Legislativo falando que aí eles têm questão, alguns fazem questão de falar. O Ricardo José Schlingmann, do PP, estarmos lá cobrando, né? Visitando os gabinetes, são formas de cobrar lá no... Deixa eu perguntar aqui, talvez você é um ignorante, né? Nem é um ignorante, é um ignorante, né? Como o povo gosta de falar. Mas o senador, ele não mora aqui em Santa Catarina, o deputado federal também não? Não é aqui? Precisava gastar o dinheiro do Legislativo e o Executivo? Não falou nada, não tem... Só disse que visitaram e tem alguma coisa... Que coisa? Por que não, se não falaram? Falaram com os deputados? Por que não disse o nome todo ele? Por que não disse o que foi prometido? Esse foi um. Depois temos o Vilmar Gonzumala. Meu Deus do céu. Ele deixou lá... Também dito também que é importante viajar para lá, participar de tudo aquilo lá, por motivo da doença. Aí eu até entendi assim uma certa parte. Por um motivo de doença, o Malaguns não esteve em uma sessão do Legislativo Municipal do Guabiruba. Eu acho que ele se acidentou alguma coisa. Mas como ele recuperou rápido, né? Para ir para Brasília não tinha doença, né? Foi rapidinho, foi para aquela marcha lá, né? Ele pensa que as coisas vão acontecendo lá.
Eu não vejo nada acontecer. Gaste dinheiro público. Ali também o Wagner Fischer falou que ele foi para lá para aprender muito naquelas palestras, naquelas coisas, né? Sobre médico, falaram sobre médico, falta de médico, mas todo mundo sabe que tem. Isso aí não precisava ir até lá. E eu esqueci de trazer o óculos hoje. Aí fica meio difícil de ler também. Aí ele falou sobre tudo que foi debatido também lá e que compromisso de quem? Porque eu também não ouvi nada. Não vi nada também no site da prefeitura, falando nada. Seu prefeito e vice-prefeito também foram lá. Foi a festa em Brasília. Não foi marcha para Brasília, não. E ali o último, o Ronaldo Kohler, ele falou sobre a palestra, cobrando dos deputados, tem que ir lá para cobrar, não precisava ir lá, podia ficar aqui. Falou sobre críticas de que o pessoal lá levantou lá, que criticam muito, né? As pessoas que vão lá, vão passear, que lá se tem informação. A informação lá tu pode pegar pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram. O que é discutido lá? Aquilo lá, para mim, é a maior palhaçada que tem aquela marcha para Brasília. E ainda se submete prefeito e vice-prefeito do município, deixar a cidade ir para lá também. É lindo, é lindo. Essa crítica eu tenho que fazer, porque o tema foi esse. E, claro, fora esse tema, Boca de Lobo, calçada e outras coisas mais. Você tem um pensamento diferente? Não, Fábio, assim, a marcha, né, dos prefeitos, né, originariamente... E dos vereadores, agora. Originariamente, ela foi criada para que realmente os municípios pressionassem o governo federal, até aquela questão de pacto federativo, que se falava há tanto tempo, até hoje nunca se resolve, né, nunca se chega num denominador, mas, de certa forma, essa marcha ela foi criada com um objetivo interessante de como que se fazer um manifesto, chegar lá e pressionar um governo federal. Hoje está um pouco desvirtuado, hoje a gente não vê o resultado. A gente sempre espera, como a gente faz parte do município pequeno, que quando se vá para um lugar desse, realmente se traga frutos, né? Eu torço para que algum deles tenha conseguido lá conversar com algum deputado que talvez não tivesse acesso. Tá aqui, cara. Por que não pode se conversar aqui, infelizmente, os deputados gostam dessa situação de alguém chegar lá e perequitar, conversar. E os vereadores e prefeitos também gostam dessa mordomia. Mas eu digo assim, os deputados eles querem essa proximidade, querem ver. Hoje é um problema nós, porque a gente depende de deputado, depende de senador, tem que estar lá, às vezes, babando para, desculpa o termo, mas para conseguir trazer alguma coisa para o município. Mas eles também dependem da gente. Se eles voto dos municípios, eles não se elegem. Tem que saber fazer, eu digo, se a população estiver mais atenta, não acontece mais isso. Vamos dizer, não no sentido dos vereadores, digo no sentido dessas eleições, de a gente ficar dependendo do deputado. O deputado tem que entender que ele depende da gente. Hoje em dia parece que não é isso, depois que acaba a eleição, o deputado ele nem esquece, né? Tem deputado que se elege, nem vem mais aqui. Ele esquece da gente. Na próxima ele vem de novo, ele faz um agrado para um, para outro, mas ele cata um pouco de voto aqui, um pouco lá, um pouco acolá, e na verdade a gente fica dependendo de pessoas que deveriam estar fazendo o contrário, eles deveriam estar aqui perguntando o que a gente precisa. E às vezes eu digo, não conheço quem foi para lá, não conheço o histórico de ida para Brasília, dos nossos políticos de Guabiruba, mas deveria ser nesse sentido, de ir lá fazer cobrança, e seria até interessante eles trazerem agora informações do que eles conseguiram atingir. A tua crítica é importante, acho que tem que ser feita. Mas tu estás sendo uma voz popular, que muita gente questiona o que foi feito lá. Traga um resultado, não, diga o que foi feito, com quem foi conversado, foi angariado. Mas não falaram no legislativo, eles não falaram nada. E deixa eu dizer aqui, os que foram, me parece, foram os mesmos que foram no ano passado. É o Ricardo José Schlinguin do PP, foi 2 do PP e 3 do MDB. O Jair Francisco Kohler do PP, o Vilmar Alguns do MDB, o Wagner Fischer Westab do MDB e o Ronaldo Kohler do MDB. E mais o prefeito e vice-prefeito. Então nós ficamos ali desde segunda-feira da semana passada até quinta-feira sem prefeito nem vice-prefeito na cidade de Guabiruba. Interessante. Para essa marcha. É a mesma coisa que vim falar para mim, por exemplo, que foi criada uma coisa tão importante lá atrás, que é aquela parceria com a cidade co-irmãs, Alemanha, Karlsdorf, Guabiruba, e que quem estava indo para lá fazer turismo era prefeito, secretários, assessoria de imprensa. É a maior piada que eu já ouvi na minha vida é falar de assessoria de imprensa que Guabiruba não tem, né? Não tem mesmo, mas não tem mesmo. Tem gente que pensa que tem. Vamos ver aqui, alguém me mandou aqui. Mas essa questão assim, de gastos, né? Eu volto a dizer,
de despesas geradas pelo Legislativo, pelo Executivo, ela tem que ser questionada mesmo pela população. Mas deveria estar sendo questionada. Mas ninguém questiona, todo mundo fica calado, Marquinhos. Ela realmente faz parte, querendo ou não querendo, um recurso estaria à disposição para outra situação. Não, volto a dizer, eu não sei se ele foi bem aplicado ou não, vai depender do que os vereadores fizeram, da conversa que eles tomaram lá e do recurso que eles eventualmente vão conseguir trazer. Mas são informações que eu digo que têm que ser prestadas até para a população saber se houve investimento positivo, né? Se eu fui lá, né? Tive conversas, entrei em gabinete, conversei com os deputados, que eu não vi aqui em Santa Catarina, é muito pequeno, lá em Brasília, melhor para ver. Eu fui lá, conversei com eles, falei com eles. E eu não posso dizer aqui com quem é que eu falei tudo lá, por que não falaram nisso na sessão? Por que não disseram o nome de cada um? Olha, esse aqui se comprometeu a trazer 10 mil reais para isso. Não interessa o valor, interessa que mostrou. Para mim, é uma grande palhaçada esse negócio. Eu continuo assim. Essa marcha foi... Aqui no Brasil é sempre assim, ó, você tem uma boa ideia no início, mas ela é desvirtuada com o tempo e vira uma porcaria. E foi isso que fizeram. Foram lá gastar o dinheiro público. Mais nada. Eu não vejo nada de lógico, porque não teve nada de concreto que eu estou lá. Ó, conversando com tal qual é. Nem o prefeito que foi lá, nem ele, nem o seu vice, o puxadinho do PL lá, o Clédson, nenhum deles chegou a dizer nada ali, ó. Nem saiu no site da prefeitura. No site da prefeitura não sai nunca nada mesmo, né? Para dizer assim, ó, tivemos lá, conversamos com esse, conversamos com o senador, conversamos com o deputado federal, se comprometeram com a gente. É isso que nós queremos ver. Isso nós não vemos em Guabiruba. Guabiruba não. E vai ficar assim mesmo. Foram lá, gastaram, sei lá, assim, do legislativo, executivo ali, ao todo botar mais de 50, 60 mil reais gasto. Né? Eu não entendo desse jeito. Aqui tem um outro aqui, mas esse aqui não se identificou, Marquinhos. Diz aqui, ó. Marquinho e Halton, mudança para Guabiruba. Foi o que colocou aqui. Fez a colocação, eu passo para você também. A questão de... O Halton disse que pode falar o nome dele mesmo. Pode mesmo. Mas, o MDB, eles têm... O Halton hoje é presidente do MDB. Hoje até dia 15. Hoje, né? O MDB tem o Orides, tem Aliton, tem Simone, tem os demais vereadores, né? Que são, sim, todos tem eles. Qualquer pessoa. O MDB tem vários nomes, inclusive vários nomes que não são parte hoje da política atuante, mas que são MDBistas e pessoas preparadas também, com capacidade e com boa vontade para fazer. Eu tenho dito sempre para o MDB, nas conversas que a gente tem, eu não vou me meter no MDB, porque eu não sou do MDB, eu não sou filiado ao MDB. Se eu estiver junto numa campanha em 2024, quem tem que tomar as decisões do MDB é o MDB. Os nomes que partirão de lá vão partir do nome do MDB, que vai decidir na convenção ou nas conversas anteriores que eles tiverem. Eles que têm que decidir essa situação. Eu não posso me envolver. O Alton é um rapaz que me dou bem, a vereadora Simone tem o contato, o próprio Eurides, a gente se dá. Eu me dou bem com. Eu não tenho essa problemática com políticos. Tem pessoas que eu não tenho afinidade, né? E por alguns motivos a gente quase não se aproxima. Mas eu volto a dizer, se tiver numa conjuntura com o MDB, é o MDB que vai indicar o nome. Se eles disserem que A, B, C ou D, eu não vou interferir. Eu vou analisar depois, vou ver se fecha com o projeto que eu tenho para a cidade, se eu acho que realmente é bom para o município, e ali eu tomo a decisão. Mas essa escolha é do MDB. Eu vou fazer um questionamento aqui, porque nós já estamos chegando ao final aqui do nosso programa, passa muito rápido. Marquinho, hoje em dia a gente percebe nitidamente, até pelas colocações das próprias pessoas do MDB, que muitos ali têm um pensamento, não só o Halton, outros também têm um pensamento que você deveria vir numa conjuntura, talvez pelo PSD, ou DC, ou sei lá que partido você escolher, junto com o MDB. Mas, como foi dito pelo prefeito que você o procurou e você já disse que não, existe alguma possibilidade de Marquinho e PP? Eu não vejo essa possibilidade. Eu volto a dizer para ti, Fábio, todo mundo está nos assistindo. Eu não tenho nada contra o PP, de forma alguma. Aliás, eu tenho vários amigos no PP, são pessoas que eu me identifico, me dou muito bem, inclusive. O filho do Matias foi meu sócio, a gente trabalhou como advogado, hoje ele está na Câmara de Vereadores, mas me dou muito bem com ele. Dentro do MDB eu tenho inúmeras amizades antigas, inclusive. Então, assim, eu não tenho essa problemática. Não é uma questão de escolher pelo partido. Não é questão de escolher pelo 15 ou escolher pelo 11. É escolher um novo caminho, uma renovação. Eu não vejo essa possibilidade hoje. Eu não vou dizer nunca é uma palavra muito difícil. Não se deve. Mas eu vou ser muito sincero. Não vejo essa possibilidade. Até porque, assim... daqui a pouco... Nesse momento... Eu não quero entrar... Não, mas eu não vejo essa possibilidade para o ano que vem mesmo. Tá? Isso desde quando acabou em 2020. Quando eu fui candidato já a prefeito, eu já não vi essa possibilidade. Senão eu teria procurado o PP já em 2020, que eu tinha recém saído do PP. Eu poderia ter buscado esse caminho lá. Eu já pensei na mudança naquele momento.
E volto a dizer, não é nada contra o Zirk, não é nada contra o Matias, ex-prefeito, não é nada contra o partido PP, de forma alguma. É que eu penso realmente que tem que mudar. Eu vejo coisas que precisam mudar, eu não estou aqui para dizer que está mil maravilhas ou que está tudo ruim. Eu vejo qualidades e vejo defeitos na administração do PP. Mas eu acredito que a mudança ela é muito saudável para o município. Não quero dizer para o povo com isso que eu tenho a razão, sou eu que sei. Não sei de nada. Eu só penso para mim que a mudança ela é necessária. Vai se tornando cômodo depois de um tempo, vai se criando uma comunidade muito grande quando fica muito tempo. Até as pessoas vão se aguentando, vão se freando. Eu uso sempre aquele exemplo. Quando tu entra para trabalhar numa empresa nova, tu pega a tua mesa aqui, tu ajeita ela toda na primeira semana, tudo arrumado, primeiro mês. Isso é muito comum. Não estou falando de mim, de ti, de ninguém. Estou falando que de forma geral acontece muito isso. No começo é tudo muito arrumado, daqui a pouco a gente começa a ficar meio frouxo, já deixa o celular mais jogado na ponta, as folhas começam a ficar soltas. E por isso que tem que ter uma renovação. Tem que ter uma renovação bem fundamentada, né? Bem embasada. Se precisar, se aproveita aquilo que tem da boa administração ali dentro do município, cria. Se eu fosse prefeito hoje, eu vejo nomes lá dentro que poderiam ficar. Não veria problema. Não precisa mudar tudo, né? A mudança não é mudar tudo, que eu digo. Mas aí, pelo menos, eu sei que você vê coisas que tem gente ali com capacidade, não vou questionar, mas só que assim, o pacote que foi vendido há 11 anos... Há 11 anos em Guabiruba, esse pacote que me dá uma revolta disso, é que assim, esse pacote, com exceção de alguns que saíram porque quiseram. Não tiveram mudança. Nós tivemos a amarração de 11 anos dos mesmos secretários e do mesmo partido. Quando você fizer uma mudança em Guabiruba, você tira todo esse leque. Porque para mim esse leque tem que sair. Porque não se vê uma secretaria, não faleceu, mas não se vê. Nós temos que pensar que a mudança tem que acontecer. O guabirubense ele tem que conscientizar que está na hora de mudar. E nós temos que ter uma via diferente. Ficar nos dois ali, para mim, não é solução. E essa é a minha opinião. Fábio, assim, a questão... Existe o cargo político e existe o cargo técnico, né? Então, às vezes a gente pega uma pessoa que que é uma indicação política, mas está num cargo técnico, que na verdade ele não tem iniciativa, ele não toma decisões políticas, ele toma decisões ali de contabilidade, de documentação, que são cargos assim que na verdade pouco importa o partido, importa que a pessoa saiba fazer bem o trabalho. Porque se fizer mal feito, vai estourar na conta da população quem vai pagar o preço. Então, tem cargos que a gente não... Eu digo para ti, tem coisas que de repente não precisam mudar. Mas a mudança tem que ocorrer no sentido político, né? A mudança de ideia, vão trazer secretarias, quando a gente fala em secretaria, eu não vou citar nomes, mas assim, tem coisas que tem que mudar para ter uma oxigenação ali dentro. Sim, claro. Tem que mudar, tem que dar espaço para alguém novo também vir e tentar provar que dá para fazer melhor. Eu não vou ser louco de ser um prefeito, de botar qualquer pessoa para fazer qualquer coisa ali dentro. Se eu tiver essa possibilidade de ser candidato no ano que vem, eu vou trazer nomes antes de qualquer coisa. Eu não quero esperar para decidir agora depois, não. Acho que isso tem que vir montado antes. Eu sou candidato e tenho essa equipe para trazer para vocês. O pacote é esse, um pacote é esse. Gosto e gostou, não eu sei que vai ter gente que não gosta do fulano, não gosta do fulano, mas ele apresenta condições de fazer, ele sabe fazer o negócio. Não vou trazer gente só para agradar, não. Eu devo favor para esse, eu devo favor para aquele, vou trazer, não, isso não. Estou fora, até se o MDB quisesse fazer isso, já conversei muito com ele sobre isso, tá? Já conversei muito com o MDB, disse, olha, isso eu não quero. Nós vamos ter que ter nomes e realmente eles vêm nessa linha. Não, Marcos, se tu for na cabeça, tu vais tomar essas decisões, a gente vai trazer nomes, tu vais trazer nomes, nós vamos fazer quem tem capacidade para tocar, quem tem vontade, quem é correto, uma pessoa honesta, né, decente para fazer o serviço. Aí vem com uma equipe montada, esse é o nosso pacote. E eu tenho certeza que nós não vamos trazer nome ruim, não vamos trazer se isso vir a acontecer. A gente vai vir capacitado mesmo para entrar na prefeitura e fazer um bom serviço. Porque para passar vergonha eu estou de fora. Se é para ficar fazendo papeleira, nós não vamos fazer não. Tá bom. Marquinhos, nós estamos chegando ao final aqui do nosso programa, né? Eu quero dizer que eu estou tentando trazer aqui já faz algum tempinho, só para que o telespectador ele tenha noção, estou tentando trazer o doutor Luiz Moser já faz um bom tempo, o doutor Luiz Moser pediu um tempo, eu dei para ele. Cledson Corma, estou tentando trazer aqui, que é o vice-prefeito de Guabiruba. O doutor Luiz Moser, eu conversei esses dias atrás com ele, tive uma conversa bem agradável, uma pessoa... Eu já conheci ele, mas eu nunca tive uma conversa mais afinada com ele, falamos bastante sobre política, ele tem uma visão bem legal, já foi prefeito, já conhece o que é o Paço Municipal,
conversamos bastante sobre a política, ele colocou algumas posições dele, porque assim é o que eu estou fazendo, eu estou conversando com população, estou conversando com lideranças, eu estou fazendo, acho que o que eu preciso, estou fazendo o trabalho de casa. Não adianta eu querer chegar no ano que vem, ter apoio teu, do fulano, ciclano, se eu não conversei, eles não sabem quem eu sou, o que eu penso, então eu estou me expondo. Estou colocando para as pessoas quem eu sou, o que eu penso, e eu vou ser sério, eu estou ficando bem contente, eu estou vendo, não, essa opinião de mudança, ela não é minha. Eu sinto que é uma opinião de grande parte da população de Guabiruba, e de políticos também, que hoje vê essa necessidade. E hoje eu não vou citar mais não, mas assim, eu, graças a Deus, tenho conversado, tenho portas abertas com muitas pessoas, talvez pelo meu jeito de ser, a gente não chega com 2 pedras na mão, a gente chega para conversar, para escutar, e de fato eu tenho aprendido, e tenho também a oportunidade de me apresentar para algumas pessoas que às vezes não me conheciam. Isso tem sido muito, mas muito legal mesmo. Tomara que seja legal também, tomara que possa passar uma boa mensagem, tomara que se chegue a um consenso, tomara que Guabiruba tenha uma nova alternativa para o próximo ano. É tudo que a gente busca agora, é realmente uma pessoa que possa ouvir o cidadão, ouvir o clamor do povo e trabalhar nessa direção. Esse eu acho que é o papel mais importante do político, é trabalhar na direção que o povo quer que ele siga. Não ser autoritário, não tomar decisões pessoais, independente de opinião dos outros. É isso que nós queremos. Mas aí, volto a dizer, doutor Luiz Moser, esse eu vou esperar mais um pouco. Mande sempre mensagem para ele. Demora um pouquinho para responder, mas responde. O Cledson Corman, são pessoas que a gente está tentando trazer aqui para que a gente possa conversar. O Matias já disse que em maio vem, contamos com a presença dele. O Matias é político, né? Ele sabe. O Valmir Zir, que continua dizendo, senhor prefeito, se quiser estar aqui, está aberto, aqui é para conversar, prefeito. Não é para ser... Claro que perguntas vão ser feitas, muitas que o senhor não ouve em qualquer lugar, porque os outros, todo mundo passa a mão na cabeça, que vamos fazer as perguntas que a gente tem que fazer. Mas não é agressão, não vai ter... É bate-papo. Se quiser vir, está aí disponível. Eu já cansei de procurá-lo, agora o senhor pode ligar para mim. É 984792123. A gente pode marcar, o senhor pode vir aqui também, né? Mas eu só agradeço a você, Marquinhos, mais uma vez. Torço para que Guabiruba possa caminhar para um caminho certo, coerente, uma direção correta, com valorização de tudo e de todos, não só da cidade, mas também para o servidor público no ano que vem. Obrigado a você, Marquinhos, mais uma vez. E sempre que o Valmir Zirk dá esse palanque de dizer que ele diz uma coisa, mas que não é, que você não foi procurar, né? Que se ele der mais uma brecha dessa, eu trago você aqui novamente para a gente rebater e dizer que o nariz dele está crescendo. Não pode mentir. Tem que ser um político mais sério. Obrigado, Marquinhos. Fábio Sutter, muito obrigado novamente pela oportunidade. Para mim é de grande valia. Eu gosto desse espaço, eu gosto de poder me apresentar. Eu quero aproveitar também esse momento para convidar pessoas da nossa cidade. Como eu te falei, eu estou criando uma estrutura para candidatos de pesquisa que tiverem interesse de participar de um projeto novo, conversar sem compromisso nenhum, buscar uma conversa antes para a gente traçar ideias. Eu penso em criar aí um programa assim, um curso mesmo para vereadores, para as pessoas que forem candidatos no ano que vem, que estiverem conosco. Eu quero ter um curso para que elas saibam exatamente o que faz, para não entrarem cruas no negócio, né? Sim. Tem gente que já tem conhecimento, mas vê na prática ela não tem, então a gente quer fazer um trabalho bem fundamentado, bem montado. Então, assim, eu deixo o convite para as pessoas interessadas, me procurem. A gente está aberto para conversa, eu estou buscando pessoas por bairros também. E, ao mesmo tempo, agradecer a todo mundo que está nos ouvindo, né? E nessa noite, volto a dizer, um dia triste, muito triste mesmo, mas, enfim, a gente está aqui fazendo nosso papel, tem coisa que o mundo não vai parar, mas dói ter que passar por esse momento, lembrar do que aconteceu nesse dia, mas enfim, a vida é que segue. Muito obrigado a ti, muito obrigado ao Nuco aqui pela disposição do espaço e muito obrigado por todo mundo aí que está nos assistindo e dando ouvidos para mim nesse momento, né? Com certeza, tem que ser ouvido, todo mundo tem que ser ouvido e o espaço está aqui aberto para todos, eu já disse aqui. Você tem uma ideia de alguém que quer que eu entreviste aqui também? Não sai só o que eu quero. Eu queria mandar um abraço para o amigo Leandro Corman. Ele sempre me procura, o Lelê, ele sempre me acompanha aqui e está me mandando um oi aqui, dando um alô. Um abraço para o Leandro Corman, Lelê. Então tá bom, um abraço, obrigado aí pela audiência com a gente, Leandro Corman. Obrigado a você que esteve aqui, nós queremos uma Guabiruba melhor e eu sempre sou daquele incentivador da mudança. Eu acho que está na hora de mudar. Nós temos que ver uma visão diferente para o próximo ano. Estou falando, né? Acaba elegendo o que não é o correto. Mas tudo bem.
A voz do povo é a voz de Deus, nós temos que respeitar essa voz e acabou. É viver mais 4 anos, se votar errado, tenta, tira, volta, outro. Essa é a nossa vida. Caindo e levantando, cada dia é a nossa labuta. Hoje um dia tá bom, amanhã não tá bom, hoje aconteceu uma coisa ruim, amanhã pode acontecer uma coisa boa, mas nós temos que correr, nós temos que tocar a nossa vida para frente. O canal está aqui aberto para você dar a ideia também. Pode ligar para mim, dar uma ideia de quem gostaria que trouxesse até aqui. E a gente vai trazer, a gente está entrando em contato com muita gente. Muitos agora não tem tempo, mas outra hora vão ter. Obrigado a todos, obrigado a você que ficou com a gente. Você vai poder curtir no YouTube, no Facebook, a hora que você quiser, está tudo lá gravadinho. Obrigado a todos, porque você sabe, Guabiruba tem opinião. Boa noite e até a próxima quarta-feira.